Olá, meninas e meninos. Hoje vou falar sobre Maria Stuart, a rainha da Escócia, né? Ela nasceu em 1542 na Escócia e vai morrer na Inglaterra em 1587 com 45 anos, decapitada, tá? Só uma parte para vocês relembrarem. A Escócia fica na Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha. A ilha da Grã-Bretanha é composta da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Tá? Quando a gente fala em Grã-Bretanha, são esses três países nessa ilha. Quando a gente fala em Reino Unido, são esses três países da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, que está fora da ilha. Só para relembrar, tá? Bom, mas o que era Maria Stuart? Maria Stuart era filha de Jaime V da Escócia e sobrinha neta de Henrique VIII. Lembram de Henrique VIII? Ele foi fundador da igreja anglicana. Ele queria se separar da mulher e casar com Ana Bolena. O Papa não deixou, porque não permitia a separação dos casamentos. Então ele se separou da igreja católica e fundou a igreja anglicana. Vocês sabem dessa história. Bom, quando Maria tinha 6 dias de vida, seu pai, o rei Jaime V, morreu. Então, enquanto era pequena, tinha 6 dias de vida, e a Escócia era governada por regentes, ela foi morar na França, onde, em 1558, com 16 anos, ela casou com Delfim Francisco. Delfim, vocês sabem, é o herdeiro do trono. Ela tinha 16 anos e um ano depois do casamento, seu marido virou rei e ela, rainha consorte. Mas, 2 anos depois, no final de 1560, ela ficou viúva. Então, ela voltou para a Escócia, para o seu país. 5 anos depois, casou de novo. Sabe com quem? Com seu primo Henrique Stuart. Mas foi um casamento muito infeliz, vocês vão ver. Ela virou rainha e ele rei consorte da Escócia. Eles tiveram um filho, que futuramente será Jaime VI da Escócia e Jaime I da Inglaterra, quando as duas coroas forem reunidas. Tá? Mas voltando ao casamento de Maria e Henrique. Foi muito infeliz, como eu falei, e alguns historiadores o descrevem Henrique como homossexual ou bissexual, com fortes pretensões a governar a Escócia sozinho, sem sua mulher. Ele não gostava de ser rei consorte, ele queria ser rei mesmo. Bom, Henrique é também descrito como um amante de Davi Risio. Sabe quem é Davi Risio? O conselheiro italiano da Rainha Maria, que também, segundo alguns historiadores, era ele o verdadeiro pai de Jaime, do seu filho. Bom, em 1566, um ano após terem casado, um grupo de conspiradores, acompanhados pelo rei consorte Henrique, entraram numa sala de jantar onde estavam jantando e Davi Risio foi assassinado na frente de Maria, durante um jantar no palácio, como eu falei, depois de acusá-la de adultério. Nessa altura, a rainha estava grávida de 6 meses de Jaime. Bom, acreditou-se na época que o assassinato de Risio estava ligado à própria morte de Henrique, que aconteceria meses depois. Quer dizer, o Henrique assassinou Risio. Meses depois, quem seria assassinado seria o Henrique, em consequência de uma explosão. Aí houve, né, a certeza que Maria Stuart estaria envolvida na morte do marido. Só que mais tarde essa hipótese foi descartada. Por que acreditaram que a Maria estava envolvida na morte do marido? Tá? Um dos fatos que ajudou nessa certeza foi a coragem de Maria Stuart durante sua execução, onde ficou a imagem popular de uma vítima heróica numa tragédia dramática. E, voltando à morte do marido Henrique, logo que o marido morreu, ficou viúva, casou pela 3ª vez com James Hepburn, acusado do assassinato do Henrique. Então, ela logo em seguida casou com James Hepburn, acusado do assassinato de Henrique, meses depois do Davi Risio, tá? Bom, ele foi julgado, esse James Hepburn, terceiro marido da Maria,
mas foi absolvido. Só que aí o país ficou dividido. Uns a favor de um, outros a favor de outro. Então houve rebeliões a toda hora. E aí o que vai acontecer? Numa rebelião, uma grande rebelião, o próprio James Hepburn, que era o líder dessa rebelião, ele é preso. E ele foge para a Noruega, depois vai para a Dinamarca, onde viveu o resto de sua vida preso. Esse terceiro marido da Maria, acusado do assassinato de Henrique, que até hoje não se sabe a certeza. Bom, em seguida, Maria também foi presa e obrigada a assinar sua abdicação, porque como ela casou logo em seguida com esse homem, e ele foi acusado da morte do Henrique, então ela acreditavam que ela estava também do lado desse terceiro marido e também estava envolvida na morte do Henrique. Então, Maria foi presa e obrigada a assinar sua abdicação para o filho. O trono iria para seu filho Jaime, mas como ele era ainda muito criança, seu meio-irmão tornou-se o regente. Maria é presa, depois ela é solta e chega até a levantar um exército, porque ela quer o trono de novo, mas é derrotada na batalha de Langrid. Com essa deposição e sua derrota nessa batalha, Maria foge para a Inglaterra e pede ajuda à sua prima, Elizabeth I, que a tornou sob sua proteção. Mas, na verdade, ficou na Inglaterra como prisioneira durante 19 anos, onde foi mantida presa em diversos castelos, porque Elizabeth sabia de suas ambições sobre o trono inglês. Mas seu envolvimento numa conspiração, outra conspiração, mesmo presa, ela se envolve em outra conspiração, então faz com que ela seja executada, decapitada, em 1587, quando ela tinha 45 anos de idade. Vou falar sobre a execução de Maria Stuart. Ela foi condenada por traição. O júri tinha 36 nobres para julgá-la. Só um foi contra a sua execução. Os 35 foram a favor. Ela sempre negou as acusações. Elizabeth, a rainha Elizabeth I, da Inglaterra, ela não queria ordenar a execução da prima, mas o parlamento a pressionou. Por quê que a Elizabeth não queria executar a prima? Por quê? Vários motivos. Primeiro, matar uma rainha pode ser um precedente desonroso e temia as consequências. Ela temia uma retaliação do filho Jaime. Temia que ele formasse uma aliança com as potências católicas e invadisse a Inglaterra. Então ela protelou para ela não ser executada. Mas o parlamento tanto pressionou que ela foi obrigada a assinar a sua execução. Bom, Maria nas últimas horas passou as últimas horas rezando, distribuiu seus pertences entre seus criados, deixou um testamento, escreveu um testamento e uma carta para o rei da França. 2 carrascos a executaram. Um chamava Touro e tinha um assistente. Os 2 ajudaram a tirar suas vestimentas, porque ela estava muito calma e disse que nunca pensou que alguém tirasse as suas vestimentas assim em público. Bom, eles se ajoelharam diante dela e lhe pediram perdão. E Maria teria respondido: eu os perdoo com todo o meu coração, pois agora espero vocês darão um final a todos os meus problemas. Maria foi então vendada com um véu branco bordado de ouro. Ela se ajoelhou na almofada, pressionou sua cabeça e esticou seus braços. Suas últimas palavras foram: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mas Maria não foi decapitada de um golpe único. Ela sofreu muito, sabe por quê? O primeiro golpe errou seu pescoço, atingiu parte de trás da cabeça. O segundo golpe, o pescoço ainda ficou com um tendão, e o carrasco teve que cortar aquele tendão com um machado. Em seguida, quando ela foi decapitada e a cabeça separada do corpo, ele levantou a cabeça,
o carrasco e declarou: Deus salve a rainha. Nesse momento, revelou-se que ela usava uma peruca de tranças, revelando que seu cabelo era curto e grisalho. Também se afirmou que dentro das suas saias encontrou-se um cachorro pequeno que foi retirado à força e lavado, pois estava todo sujo de sangue da rainha. Bom, como eu falei, o Jaime VI, o seu filho, vai virar rei das duas coroas. Seu filho, em 1612, bastantes anos depois da sua decapitação, ele ordena que o corpo da mãe, da Maria Stuart, depois de exumado, fosse colocado na abadia do Westminster, numa capela em frente ao túmulo de Elizabeth I. Para terminar, o grande desejo de Maria Stuart, que era de unir o trono escocês com o inglês, aconteceu em 1603, quando Elizabeth I, sua prima, morreu e não deixou herdeiros, tá? Ela é chamada de Rainha Virgem, mas que ela teve bastantes amantes, só que ela se negou a casar e se negou a ter filhos. Ela governou a Inglaterra por 45 anos, a Elizabeth I. E o seu filho Jaime VI da Escócia foi coroado, como eu falei, em 1603, como James I da Inglaterra e James VI da Escócia, tá? Bom, gente, só para terminar um pouquinho, eu falei que no 30 de agosto morreu Gorbachev, né? Eu falei que ia falar um pouquinho sobre ele. Eu não vou falar toda a história, porque senão precisava só vou falar alguma coisa para vocês relembrarem, tá? O RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, existiram desde 1922 a 1991. Consistia na Rússia mais 14 países vizinhos. Tá, o RSS. A Guerra Fria. Guerra Fria ocorreu depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra termina em 1945 e a Guerra Fria vai começar em 1947 e vai até 1991, quando também acaba a União Soviética. O que foi a Guerra Fria? Uma tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra. Elas saíram da guerra como as grandes potências mundiais. Outros países estavam sendo destruídos e sem recursos. Então, cada um resolveu ajudar, entre aspas, seus aliados, com objetivos de ampliar sua área de influência. Gorbachev acreditava, ele era socialista, mas ele queria uma abertura. Ele viu que, no seu livro que ele escreveu, a Perestroika, ele fala: nós somos capazes de ir à Lua, mas não somos capazes de fazer um liquidificador. Então, ele escreveu, ele lutou pela implantação da Glasnost e da Perestroika. Eu vou explicar o que é Glasnost e Perestroika. Glasnost é abertura política para trazer mais transparência e liberdade de expressão, tá? Ele achava que tinha que urgentemente implantar essa Glasnost, essa transparência, essa abertura política. Agora, a perestroika, ele dizia que a perestroika teria que ser implantada. O que é perestroika? Quer dizer, o nome quer dizer reestruturação. Descentralizar a tomada de decisões para aumentar a eficiência econômica. Segundo ele, tinha que se reduzir os gastos na defesa. Por isso, o Gorbachev retirou as tropas do Afeganistão e negociou com os Estados Unidos, na época, Reagan, lembra do Reagan? Eles combinaram a redução do armamento e a não interferência em outros países. Então, essas medidas que ele não queria que acontecesse, mas aconteceu, houve a dissolução da União Soviética. E ele acabou renunciando ao poder, mas depois ele fundou a Fundação Gorbachev e criticou muito tanto Putin quanto os outros presidentes, porque não seguiram a perestroika e o glasnost. E ele também não queria a dissolução da União Soviética, mas aconteceu, tá? Vou ficar por aqui, foi só um resuminho, tá?
Beijo, tchau!